Olá, tive a honra de ser convidada pelo amigo e doutor Jefferson Medeiros para abrir o seu Jeff Podcast. E quem é esse irrequieto baiano que você vai começar a curtir e assistir a partir de agora? Quem é Jefferson Medeiros? Poxa, Júnior, obrigado. Agora, até eu queria saber quem sou eu. Um cara maravilhoso, que eu tive a honra de conhecer. Júnior, na realidade, assim, eu sou pai do Vinícius e da Juliana, sou marido da Caliandra e filho de Humberto e Lucinalvo. Nas horas vagas, eu sou médico, porreta, né? 2 baianos porreta. Nas horas vagas, eu sou médico e triatleta também, quando o tempo dá. Então, eu acho que eu consegui ser várias coisas e agora eu tô aqui nesse... Pense num cara irrequieto. Não, irrequieto, as pessoas têm que entender o que ela tá falando é o seguinte... Um dia eu tive a ideia, na outra semana chamei ela e a gente já tá gravando. Pois é, fui para uma consulta e simplesmente, Júnior, vai gravar ali comigo para me dar umas dicas e tal, não sei o quê. Dica de quê? De repente eu tô aqui já abrindo um programa, o cara é médico, cirurgião, cabeça e pescoço, especialista em tireoide. Você vai ter muito que aprender, vai ter muito que curtir com esse cara que entende não apenas de medicina, como de qualidade de vida e uma série de outros assuntos que ele inspira também, né? Joinha, interessante você falar o seguinte, a primeira vez que você entrou no meu consultório, por eu não ser daqui, não lhe conhecia. E assim, só pelo sentar e a forma que você estava, eu falei assim, cara, é uma pessoa diferente. Opa. Então aí a gente começou, quando a gente começou o papo, que as coisas fluíram, eu achei interessante exatamente o seguinte, a sua visão de vida. Porque assim, quando eu vejo você senta na minha frente, você entende que a sua postura, a sua fala, eu entendo que existe algo atrás de você, que são disciplinas, e disciplinas quando eu falo o seguinte, não só por causa do seu tipo de trabalho, onde você foi jornalista, onde você foi apresentadora, eu vejo que existe uma disciplina de vida, de alimentação, de exercício físico, eu vejo que existe coisas a mais. E aí a minha pergunta é, realmente, eu não lhe conheço. Quem é a Júnior? Bom, antes de falar, ele enrolou e não falou quem é Jefferson Medeiros. Qualificação profissional. Vamos lá. Eu sou cirurgião de cabeça e pescoço de especialidade. Tive a oportunidade de fazer a residência no Hospital do Câncer de Goiás. Fiz um estágio em Head and Neck Oncology lá em Toronto, no Mount Sinai Hospital. E voltei para Manaus porque acabou que, por ser baiano... Fraco não, hein, gente, eu garanto. Por ser baiano, meu pai militar, então já rodei o Brasil todo. E uma hora, quando veio por causa desse projeto Civan, que tem aqui no Amazonas, meu pai veio porque ele trabalha com eletrônica dentro da aeronáutica e ele queria ajudar a colocar os satélites aqui e tudo que fosse preciso. Então, assim, eu fiz a minha formação inicial na medicina aqui na UFAM, residência de cirurgia geral dentro aqui do Hospital Universitário de Getúlio Vargas. Fui, mas já sabendo que eu tinha dia e hora para voltar. Porque o meu pensamento sempre foi, Júnior, que a gente tem que voltar para melhorar. Eu acho que a medicina do Amazonas deu um pulo na minha geração muito grande. Com certeza. De grandes profissionais. Pessoas qualificadas, que foram para todos os lugares do Brasil e do mundo para se qualificar e voltaram. Porque, assim, uma coisa que eu sofria muito, Júnior, quando eu via as pessoas falando assim, o melhor médico aqui do Amazonas é Gol, é TAM. Transbrasil. Antigamente, na época, Varig, Transbrasil, né? E eu ficava assim, poxa, mas, cara, por quê? Porque, assim, eu já via, dentro da medicina, eu já via com alguns professores meus, pessoas realmente já que tinham um nome e que tinham feito residência fora, especialização fora, que eram respeitados fora, mas não eram respeitados aqui. Isso é muito chato. Quando você vê há um respeito fora do seu estado. Hoje em dia eu sou vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cabeça e Pescoço. Então, assim, é uma coisa que eu acho que poucas pessoas vão saber, mais os meus amigos e minha família. E você não consegue entender que as pessoas olham o de fora sempre com bons olhos. E hoje em dia a gente consegue falar. Existe sim médicos especialistas aqui dentro do Amazonas que fazem toda a diferença. Com certeza. E o mais interessante foi a forma que você falou, como a gente se conheceu, né? Porque na realidade eu fui para um exame de rotina
com o Dr. Abinader. Na realidade, eu estava na época com um programa de entrevistas na Band, e tive a honra, o prazer de conhecer o Dr. Abinader, a doutora Marina, e entrevistei os dois ao mesmo tempo e fiquei fascinada com o método dele, o MEV, né, que é o... mudança de estilo de vida. Mudança de estilo de vida. E aquilo foi tão inspirador que eu fui para uma consulta com ele. E durante a consulta, que por sinal eu recomendo, maravilhosa, um médico espetacular, concordo com você, excelentes médicos nós temos hoje em Manaus, grandes especialistas, e tive a honra e o prazer de ser cuidada também por ele, por Dr. Abinader, até chegar a você. Porque foi ele que detectou o nódulo na minha tireoide. Foi uma consulta de rotina, eu não esperava. Agora, ele me indicou você, um baiano. Ele falou, é meu amigo, eu te recomendo, vai lá. E o mais interessante é que você tem esse teu jeitão, e isso é muito bom, porque você junta a tua qualificação, e eu sempre te falei isso, é o teu diferencial. Você junta a tua qualificação, o teu conhecimento com o teu lado espiritualizado, o teu lado da medicina humanizada. E isso, Jefferson, para quem está do lado de cá, é uma delícia. Você chega numa aflição, na expectativa de um diagnóstico. Na hora eu não sabia o que era, o que não era. Você sempre fica imaginando que é algo benigno. E eu lembro de você contando piada, dando gargalhadas sonoras. A mais deliciosa que não é essa, é uma muito mais gostosa. Com certeza. E eu lembro que a primeira vez eu fui só, e até falei para o meu marido, um cara espetacular, me deixou super à vontade, etc. e tal. Fui para fazer o exame e, de repente, na segunda consulta, já para dar o resultado... Meu marido saiu do trabalho correndo para ir. E eu lembro de você me enrolando, tipo, uns 20 minutos, contando histórias. Esperando o Flávio chegar, né? E na minha cabeça eu dizia, mas esse cara tem alguma coisa errada. Como assim que ele está com o meu exame na frente, não abre e está enrolando? E tu pensando, straight to the point, né? Vamos lá. Yes. E aí, de repente, o Flávio abriu a porta e o Flávio, e aí? Aí eu falei, não sei, ele está me enrolando até agora. E aí foi quando aquela enrolação fazia parte, né, de todo um processo para depois dar um diagnóstico que era câncer de tireoide. Aquilo me pegou, tirou meu chão. Eu lembro que eu fiquei muito nervosa, era no Istmo. A gente que é jornalista, quem vive da comunicação, eu vivia da minha voz, né? Do meu trabalho. Aliás, mesmo sem ser jornalista, eu falo demais dentro de casa. No dia a dia, com os amigos. No dia a dia, isso. E isso ia fazer falta. Eu já imaginei, fica sem chão, né? E você passou toda uma tranquilidade. Eu lembro que eu fiquei na dúvida. E aí você disse, não, se você tem dúvida, então vai a São Paulo com Tommy Mori, doutor Eduardo Tommy Mori, fantástico, por sinal. Outra pessoa que... Eu acho que isso é um defeito, para não dizer qualidade, dos grandes especialistas, dos grandes médicos. Essa coisa humanizada, de soltar um pouco, de falar de outros assuntos para deixar o paciente o mais relaxado possível. Eu lembro que o próprio doutor Tommy Mori fez o exame, fez a biópsia, o diagnóstico, e até ele me dar a notícia, até ele me dar a confirmação, ele tinha feito eu rir horrores, né? E no final eu lembro que você disse, se você quiser operar em São Paulo, não, e ele me perguntou, eu falei, não, eu volto com o Dr. Jefferson, que desde o primeiro momento você tinha acertado. Então, assim, eu acho que a nossa amizade nasceu dessa empatia, em primeiro lugar, desse teu lado humano, leve, espiritualizado de ser. Você é filho de pessoas maravilhosas, que eu conheço um pouco da história da tua mãe. E filho de peixe, peixinho né? Não é. E a gente vai chegar a um momento até, Júnior, que eu acho interessante falar sobre a trajetória onde a gente faz a faculdade. E eu digo muito isso. Às vezes a pessoa, o cara estudou tanto e o cara é grosso. Eu falo assim, olha só, a educação vem de casa. Começa desse jeito. Com certeza. Então, assim, a educação que meus pais outro dia estavam comentando sobre isso, até hoje, se alguém que é mais velho do que eu me dá um esporro, briga comigo, mesmo eu estando certo, eu fico calado. Porque eu já fui educado aonde os mais velhos a gente não responde. Então, teve uma parcela, e aí eu vou abrir meu coração para você,
que eu comecei uma terapia com uma psicóloga para me entender muita coisa que estava acontecendo no meu dia a dia. Claro, teu cérebro também numa rapidez, funciona né? muito rápido. E ela começou a me falar o seguinte, eu sempre tive o foco do que eu queria na minha vida. Era simples. Eu sabia, para mim o sucesso era eu viver do meu consultório e da universidade, que eram as duas paixões. E aí eu fui atrás desse foco. Quando eu chego nesse foco, para eu chegar nesse foco, muitas das vezes você se traveste de muita coisa. Quando eu digo travesti é o seguinte, tudo aquilo que os professores meus passavam, eu tinha que fazer. Então, assim, você tinha que ser... que a experiência do outro é do outro. Não não precisa ser exatamente igual, né? Mas Cada um tem a sua história. entende que, assim, eu tinha os grandes professores, os grandes cirurgiões que eram mais ríspidos com os pacientes, eram mais secos, que eles até tinham um bom coração com os outros iguais, os pares, mas não com os pacientes. E quando eu chego a um momento, é a hora que eu falo o seguinte, pera só, eu não sou isso, eu sou outra pessoa. É muito mais. E eu tenho a minha educação, eu tenho as minhas crenças, a espiritualidade. Os teus valores. Os meus valores. Então, assim, eu comecei a falar o seguinte, peraí, por que eu tenho que seguir um padrão? E eu sempre fui contra os padrões. Eu sempre fui aquela pessoa que eu não gosto que ninguém diga que eu não posso, que eu não faça. Se eu tô a fim de fazer, eu vou e faço. Então, eu ouvia de alguns amigos nas brincadeiras assim, poxa, o Jefferson demora muito numa consulta, ele deve estar perguntando o signo do paciente, ele deve, sabe? Não duvide, eu ouvia. Só que eu consigo hoje em dia, com 18 anos de medicina, Junha, entender que a doença das pessoas, a grande maioria das vezes, principalmente a parte oncológica, os cânceres, é uma doença de alma. Está no emocional, né? Está no emocional. A vida estressada de todos Exatamente. nós está trazendo assim um monte de doenças, né? De coisas que você aí se eu for falar assim, mas não está escrito na medicina, não tem um livro lá dizendo que o câncer de tireoide ou o câncer de não sei o que é porque você esteve muito estressado. Mas olha só, são 12 anos vendo o mesmo filme, Com Julinha. certeza. O mesmo filme eu vou assistindo. Então, assim, e eu vejo especificamente o câncer de tireoide, e aí você depois vai me falar se foi a mesma coisa para você, existe uma ressignificação. Eu já tive paciente, mulheres que estavam num relacionamento que não estavam bons, descobriu o câncer, fez todos o tratamento, cirurgia, iodo, tudo direitinho. E daqui a pouco ela virou e falou pro marido, olha só, eu descobri que eu tenho uma vida, descobri que você também não faz parte dela, que eu, para ser feliz, não é com você. Pediu para o cara passar no RH, bateu a conta do cara e foi embora. Então, assim, imagina que muitas das vezes... não é o meu caso. Não, que não é o seu caso. Pelo amor de Deus. Flavinho, por favor, né, é um cara? Parceiraço. Não, se ele não tivesse do seu lado, eu acho que foi a pessoa mais importante. Ele segurou na minha mão, ele foi e é um parceiro. São 33 anos de casado e é uma pessoa, assim, que nos piores momentos, eu falo piores mesmo, porque no período da pandemia, você me operou em fevereiro de 2020 e, aliás, é bom depois a gente falar dos mitos que a gente constrói com a cirurgia de tireoide, né? Então, o Flávio sempre esteve ao meu lado em todos os difíceis momentos, enfim, me dando força e orando comigo, uma pessoa de muita fé e que te põe para cima, né? Então, eu dou muito valor, né, nessa relação, nessa parceria, nesse grande companheiro que ele realmente tem sido ao longo dessa vida. Mas a minha pergunta para você é o seguinte, Junha. O que você ressignificou na sua vida depois desse momento? Tudo, Jefferson, porque quando você recebe um diagnóstico desse, você imagina, eu sou mãezona, sou galinha mesmo, choca. Eu curto filho, eu sou muito família, né? E com um diagnóstico desse, tinha casos de câncer na família da minha mãe, enfim, eu imaginei, você já imagina, genética, ninguém com tireoide, câncer de tireoide. E você, aquela coisa do, mas é um pequenininho e tal, e câncer é câncer, né? Sim, e aí, enfim, sim. Na tua cabeça, aí eu já pensava, eu quero deixar o melhor para os meus filhos. Na minha cabeça, tipo assim, Lógico. Se for o fim, eu quero deixar o melhor para os meus filhos, eu quero
passar para eles sempre as melhores lições, até né, que a coisa aconteça, eu quero que eles não sofram. E você vê que não é bem assim. Você me operou em fevereiro. Em março, você disse, você vai ficar uns dias sem falar, vai usar... E isso foi difícil para mim. Foi muito difícil para mim. Para uma apresentadora ficar calada, foi muito né, difícil para mim. Eu juro que foi muito difícil ficar calada, né, e ter que me comunicar por sininho, por sinais, enfim. WhatsApp, né? Hoje em dia tem WhatsApp, fica mais fácil. Enfim, algumas coisas eu escrevia. Mas depois eu vi que a voz voltou. Eu não precisei fazer iodoterapia, eu não precisei de reposição. Em março, um mês depois, eu estava voltando ao programa, apresentando. Eu lembro que foi uma felicidade enorme quando, 10 dias depois da cirurgia, você autorizou, você já pode falar um pouquinho. Sim. E eu gravei uma mensagem para a família dizendo, olha aí, família, eu já fui autorizada a falar. Aí meu sobrinho respondeu, que voz mais sensual, que linda que ficou sua voz. Então, assim, a família toda curtindo, né? Sim. Então, você começa a ver a vida de uma outra forma. Aquilo que você imaginava longe de você pode acontecer com você também, né? Eu sempre me coloquei muito no lugar do outro, né? Isso eu sempre ensinei aos meus filhos. A vida, a dor do outro, ela não é só do outro, né? Se você puder aliviar, e você sempre pode fazer isso, estender a mão, vai ser tudo mais fácil, porque a mão que está aberta para dar é a mão que está aberta para receber. E eu acho que tudo isso que me aconteceu permitiu com que eu só melhorasse como ser humano, né? E depois disso, depois da cirurgia da tireoide, descobri depois um glaucoma que eu tive que operar em São Paulo, sair correndo, enfim. E isso também faz você ver. E se você perder a vista? E se você ficar cego? E aí você se vê numa posição onde você não é vítima, não. As coisas acontecem, fruto de estresse. E de que forma você vai reagir? Aí você vê que tudo depende da tua forma de reagir, da tua visão otimista da vida, né? De que as coisas acontecem, pronto, acontecem, mas a vida continua. Você se permite aprender a dizer não. Eu tinha muita dificuldade de dizer não. Olha só, Júnia, pessoas. Uma coisa interessante. A minha esposa teve câncer de tireoide também. Eu lembro que você falou isso. E uma das coisas que eu perguntei dela, eu falei assim, o que você ressignificou? E ela falou assim, hoje em dia eu aprendi a dizer não. Eu não faço o que eu não quero. Então, assim, eu achei super interessante, porque eu acho que tem gente que nasce, cresce e morre e não aprende a dizer não. Eu acho que você começa a ver a vida... me cansa hoje a posição de vítima das pessoas. Me cansa hoje pessoas que só reclamam. Sim. Pessoas pesadas, pessoas pessimistas. Cara, a gente tem 1000 motivos para agradecer. Acordar todo dia e dizer, obrigada, meu Deus. Não acredita, é ateu? Não interessa. Obrigada, então, a qualquer coisa. Obrigada ao ar que você respira. Gente, Manaus passou por uma crise onde nós não tivemos oxigênio. Meu irmão entrou nessa leva, não morreu sem oxigênio, graças a Deus, mas lamento muito pelas famílias que passaram por isso. Sim. Porque é uma dor horrorosa. Eu estava em São Paulo, fazia pouco tempo que eu tinha operado, né, por causa do glaucoma. Então, tudo isso me doía ver a situação que estava acontecendo. Então, essa crise do oxigênio aconteceu em janeiro, e meu irmão, final de janeiro, acabou entrando nessa leva. Em 12 dias ele faleceu. Então, foi muito difícil. Aquele sofrimento me pegou ainda muito forte, né? E se não fosse a minha fé, a minha força... seria muito mais difícil. E se eu fosse uma pessoa pessimista, se eu fosse uma pessoa pesada, tudo fica muito mais complicado. Então, essa coisa o mundo hoje está muito intolerante, né, Jefferson? Muito. Infelizmente, né?
Eu vejo assim, quando você estava... É muito triste entrar, às vezes, nas mídias sociais, seja por política... Poxa, com uma ideia. Amigos, família. Gente, família se desfazendo, porque um quer um, o outro quer outro. Cara, você acredita que esse é o melhor? Beleza. Agora esse acredita que é o melhor? Beleza, se respeitem, cara. Então, e você não acredita também que a gente cresce ouvindo a opinião contrária à sua? Porque assim, se todo mundo gostasse de branco, o que ia ser do azul, cara? Pelo amor de Deus. E eu branquela tava lascada, né? Não, gente. E as pessoas, quando eu vejo muito isso, não perdi um amigo assim, a gente ainda conversa. Mas eu tive um grupo de amigos de infância de Recife que um deles, quando o político dele não foi eleito, simplesmente ele saiu de um grupo. Agora imagina um grupo que a gente é desde 5 anos de idade que a gente se conhece e o cara perdeu uma amizade por causa disso. Eu falo assim, cara, mas não entra na minha cabeça. E outra coisa, toda unanimidade é burra. Claro. E quando você ouve uma pessoa que tem um pensamento contrário ao seu, isso te traz uma reflexão. Isso é a hora que você fala assim, pô, eu achava que eu estava certo, mas será que eu estou certo mesmo? Será que tem alguma coisa... Ou então os dois lados têm seus defeitos e agora tem, sei lá, em algum lugar deve ter algum tipo de qualidade, né? Mas que se você também não considera nenhum dos lados ou considera um ou outro, cara, respeita, pelo menos para pensar o que leva a outra pessoa a pensar diferente de você. Ou então mesmo que você não entenda, silencia. Eu aprendi que quando você não concorda, a melhor coisa que Deus deu 2 ouvidos, né? Demorou isso, né? Porque eu falo muito, né? Mas Deus deu 2 ouvidos e uma boca. Pô, ouve mais e fala menos. Deixa o outro querer, deixa o outro sentir, deixa o outro acreditar, deixa o outro escolher aquilo que ele acha que é melhor para ele. Exatamente. Sabe? Quem te disse que o teu dedo apontado na cara do outro é o dedo da verdade? Sabe, todo mundo se acha assim... Quando você falou, vou fazer um podcast, eu falei, pelo amor de Deus, mais um. Né? Mais um. Mas você tem um diferencial, aquilo que eu te disse, né? Você fala com conhecimento de causa, eu paro, eu gosto. A nossa amizade nasceu muito além da empatia, o teu conhecimento, a confiabilidade... na confiança que você passava em cada explicação que você me dava. E isso é uma coisa muito legal, da mesma forma que o doutor Abinada, eu falo muito dele. Doutora Leila Gouveia, que me acompanha como oftalmologista. São profissionais, aliás, são muitos profissionais. Doutor Vital Paulino, que me operou em São Paulo. Deixa eu contar uma história bacana do Abinada. Olha só, eu comecei a fazer... Ele me disse que passeio ciclístico noturno. Né? E aí eu ficava, Bim... que é o apelido da gente, apelido de faculdade. Bim. Cara, você tem que vir pedalar. Ele estava acima do peso, assim como eu. E era aquela luta. E ele começou a pedalar junto comigo. Daqui a pouco eu tive que parar, porque minha esposa, eu já tinha um Vinícius, ela engravidou da Juju. E chegou numa fase da gestação onde ela não conseguia de noite dar banho no mais velho, porque ela estava grávida, a barriga estava muito grande. E aí eu deixei de fazer exercício físico. Tive que parar aquela fase de reclusão mesmo. E aí, daqui a pouco eu volto e o Abinader, eu tenho que pedir o crédito da Abinader para mim, de ter puxado, e ele não parou. E ele começou a ver uma medicina, ele começou a ver coisas que, quando você vê, você não consegue desver. E eu falo muito isso. Um americano, existe um relatório chamado relatório de Flex, né? Onde um americano determinou como é que ia ser escrita as faculdades de medicina de todo mundo. A partir desse momento, ele determinou que isso ia ser feito à base da doença e do tratamento. Quando ele falou do tratamento, ele falou em alopatia. Ele esqueceu homeopatia, medicina ayurvédica, tudo que tivesse milenar, chinês ou japonês, esquece. Então, a partir desse momento, nós, todos os médicos, passamos 6 anos falando sobre doença e tratamento, remédio ou cirúrgico. Então, assim, é difícil para a gente mudar. E quando eu vejo... E ele teve a coragem de mudar, né? Ele saiu da medicina tradicional para buscar exatamente a medicina preventiva. Não, e quando a gente está sentado aqui e a prevenção depende de nós, né, Jefferson? Exatamente. E quando a gente está aqui sentado conversando, que as pessoas que estão nos assistindo agora... saibam que agora é uma grande nadadora. Rio Negro Challenge é que vai esperar a gente. Só na piscina. Só na piscina, né? Mas eu tenho medo de água escura. Tenho medo. Eu acho lindo o Rio Negro, mas eu tenho um pavor.
Não, mas você entende que assim, olha só, Júnior, você está sentado aqui na minha frente com a história bonita, profissional, com a história de ressignificação na sua vida, passou por todo esse processo e você está junto aqui comigo querendo saúde. Você não está falando comigo com doença. Você não está doente. Você está procurando saúde. Claro. A idade que você vai poder chegar vai ser muito maior do que a sua mãe chegou, do que a sua avó chegou. Então a gente começa a entender que tudo tem um sentido, tudo tem um porquê. A gente precisa pensar hoje no que a gente quer ser daqui a 5 a 10 anos. É uma frase clichê, mas é isso. Se você quer chegar daqui a 5 anos bem, você tem que plantar hoje. Se você ficar comendo besteira, não dá para um mês antes de... Uma coisa que o doutor Abinader falou, né? E a própria doutora, a esposa dele, que é a doutora Marina, que para tratamento de pele, não basta você encher tua cara de creme, etc e tal. Se você não filtrar na alimentação, menos enlatados, menos industrializados, mais comida natural, mais comida feita em casa, né? E aquela coisa de beber bastante água. Você tem que... Começa a hidratação como? De fora para dentro? Não, você tem que... É uma água, né? É água. Então, não basta só a alimentação. A questão de você mesmo bate isso comigo, você me tira também da zona de conforto por causa da chuva, acabei voltando a nadar por sua causa, né? Aceitei o desafio, você me convidou para ir para o Rio Negro. Eu não fui para o Rio Negro, mas fui pra piscina, não, mas o Rio né? Negro Challenge, quando a gente tiver, a gente ainda vai fazer o revezamento 3.500. Eu vou te assistir. Mas é isso, não basta só alimentação, tem também a questão do exercício físico, Exatamente. né? E que essa coisa da vida estressada, se você tem uma vida onde você se exercita, onde você não é sedentário, onde você tem uma alimentação, se permitir. Você um dia desse comentou uma coisa legal comigo. Hoje eu adoro macarrão, eu adoro cozinhar, né? Então na pandemia eu gostava de fazer uns pratos legais, né? Legal. Tipo um espaguete e tal, com frutos do mar, então o Flávio curte, um vinhozinho. E você me disse, se permita tudo que você quer. E um conselho de ex-gordinho, né? Faz exercícios e após os exercícios você come o que você quiser, claro, com moderação, com equilíbrio, etc. Tal. Então, acho que tudo na vida está numa questão de equilíbrio. Exatamente. Seja até no ponto de vista emocional. Hoje eu cuido muito, eu sou uma pessoa que... O meu emocional, eu digo sempre para minha filha, para meus filhos, eu vim com defeito no meu chip, né? Eu sou emotiva demais. Sim. A dor do outro me incomoda profundamente, me deixa desconfortável e eu quero resolver de qualquer jeito e, de repente, se bobear, sou eu que estou tentando fazer o que o outro deveria, que é errado também. Mas, Júnior, deixa eu te perguntar uma outra coisa, voltando um pouquinho para a espiritualidade. Eu sempre ouvi, e a gente vai no clichê do que a gente fica ouvindo no dia a dia, mas um dia eu parei para pensar nisso. Eu acredito piamente que existem pessoas que são luz. E essas pessoas que são luz, realmente, elas trazem pessoas que querem se recarregar nelas. Às vezes não há troca, tá? Às vezes não tem um win-win. A pessoa só vem para tirar isso de você. Tem gente que suga, é isso aí mesmo. mesmo. Que suga, realmente. E muitas das vezes... Você pode até ser luz, você é luz. Obrigada. E se uma pessoa chega para você... Minha avó dizia isso, sabia? Você é luz. E se uma pessoa chega para você e você não está bem, ela não pode chegar. Porque você não tem para você. A gente tem que se recarregar. Você acredita nisso? Acredito piamente. Jefferson, o pior momento da minha vida não foi nem quando eu descobri o câncer de tireoide. Eu passei pelo Dr. Gerson Mourão, que é mastologista, há vários anos atrás, não sei exatamente, 6, 7, 8 anos. E eu caminhando com o Flávio, à noite, eu caminhando, eu senti uma coisa, um caroço grande no seio. E eu cheguei em casa, fui tomar banho e toquei. E aquilo era um limão enorme, assim, e eu tomei um susto. Eu chamei o Flávio e disse, chamo de Xê carinhosamente, né? Toca aqui. Aí ele tocou num, não tem nada, toca no outro. A bola enorme. No dia seguinte, a gente estava num mastologista. E depois o mastologista foi enquanto pedia uma tomografia, etc. e tal.
Eu falei, quer saber, eu vou com o Gerson, que além de tudo, o Gerson é meu amigo, Sim. pessoal e tal, confio muito. Eu também. Maravilhoso, um médico espetacular. Hoje eu tô só elogio pros médicos, né? Hoje tá aqui, eu acho que você foi comprada, né? Eu fui comprada. E fui com ele. E quando ele bateu o olho, ele falou pro Flávio, desce imediatamente, compra esse antibiótico para ela e não espera nem chegar em casa. Ela começa a tomar um antibiótico hoje mesmo. E aquilo foi uma lição para ele, porque ele nunca pegou um caso parecido com o meu. Eu passei 16 dias tomando um tipo de antibiótico, depois passou para outro tipo de antibiótico. A cada 2 dias o Gerson pedia para eu fazer uma ultrassonografia de mama e a coisa só crescia. E aquilo virou um monstrengo. Parecia que tinha um tiranossauro aqui. Fazia assim. Quando eu deitava, a cabeça do tiranossauro vinha assim para fora. Um negócio assim horroroso. Aquilo me deprimiu muito. E no 16º dia, quando eu fui para o consultório dele, que a secretária foi atendê-la, ajudá-la, e que bateu o olho no meu seio, a expressão do rosto dela deu para mim toda a dimensão da gravidade da situação. Eu fiquei muito mal, eu estava sozinha. Eu falei, Gerson, o que você vai fazer? Você vai operar? Ele falou, não, minha amiga, deixa eu pensar. E sabe quando a dor, tu vê a dor do outro, vês a dor do outro, por ser teu amigo e não ter coragem e admitir que ali tinha um problema do qual ele nunca tinha pego. E eu falei, mas você não vai funcionar? Ele falou, não, deixa eu pensar até amanhã. Aí eu fui para casa, eu lembro que naquele dia eu fiquei no shopping, entrei num cinema, eu disse para o Flávio, hoje eu não quero nada, entrar no cinema, vou comprar um McDonald's, vou comer pipoca, eu quero entrar e não vi nem o que estava me passando na tela. E eu disse, eu preciso ter lucidez, equilíbrio emocional para definir o que eu vou fazer da minha vida. Porque eu sei... Sabe quando você sente, né? Sim, lógico. Eu sou espírita. O feeling, não tem o feeling, jeito. né? Tem uma coisa grave comigo. E o Gerson não teve coragem de me dizer. Aí, de noite, eu falei para o Flávio, eu quero ir para São Paulo. Aí o Flávio disse, mas você já conversou com o Gerson? Não, não quero machucá-lo, né? Mas eu quero comunicar isso a ele. Aí, quando ele falou comigo, eu falei, Gerson, o que você acha de eu ir para São Paulo? Aí ele falou, você é sensitiva, né? Eu falei, por quê? Ele falou, porque eu queria te dizer isso, mas não tinha coragem. Eu falei, por quê? Ele falou, porque eu suspeito que você esteja com um CA inflamatório. Eu falei, o que é isso? Ele falou, é um CA extremamente agressivo. Eu respirei fundo, me controlei ao máximo, e eu falei, então, vou tentar embarcar amanhã mesmo para São Paulo. Aí ele falou, mas calma aí, passa no meu consultório que eu vou fazer um encaminhamento para você, o médico de São Paulo. Você vai tenta buscar o AC Camargo, que é o Hospital do Câncer, né? Referência de São Paulo. E eu fui, peguei o encaminhamento. Quando cheguei, passei pela mão de um outro médico lá, doutor Hirofumi, um japonês, que também nunca tinha pego um caso parecido com o meu. E eu achei bonita a humildade de um cara especialista em câncer de mama, e ele chamou um outro profissional. Sim. E aí ele chamou uma outra profissional. Aí ele chamou um outro profissional, na mesma hora, no mesmo momento, na minha frente. E aí ele chamou um 4º profissional. Com ele eram 5. E aí eu falei, e eles trocando ideias, e cada um dizia, tira aqui, vira a foto para cá, agora para cá, esse lado, e outro lado, e não sei o quê. E eu lá de modelo, né? Topless, né? E aí, até que chegou um bem baixinho, acho que devia ter 1,50 m, Dr. Catalinic, e aí, homenagem aos médicos. Hoje nem é dia dos médicos, Deus, né? Pois é, né? Estou para soltar aqui no dia dos médicos. No meu caminho tiveram flores e flores e flores, anjos que apareceram na minha vida. Eu sou uma pessoa muito abençoada mesmo. E ele chegou comigo, aí ele começou a falar, não, Iro, é assim, é assado, eu peguei uma paciente parecida, de um lado não era, mas o outro era, então você faz assim, faz um quadrante, não sei das quantas. Aí eu
Opa. E me ignorando, né? Aí eu falei, olha só, ei, eu tô aqui, tá? Não sei se vocês notaram, eu não sei se né? notaram, eu tô aqui, tá? Eu só queria saber que, seja o que vocês estejam pensando fazer comigo, eu só queria que vocês definissem logo, porque eu tô em hotel, eu não tenho família em São Paulo, tá só eu e meu marido. Uhum. Aí ele bateu na minha perna e disse bem assim, fique tranquila que a partir de hoje eu cuido de você. Ele operou os 2 seios eu peguei uma bactéria violenta. Caramba, a bactéria já tinha infiltrado descendo e ela já estava subindo aqui. Aí ele falou, ó, não tem como, é cirurgia de emergência. Nisso o doutor Irofumi pediu para o Flávio correndo e pegar o resultado da biópsia, né? Você já tinha feito, né? Tudo que já estava pronto. Tudo que já estava pronto, enfim. E eu lembro que quando o Flávio veio, eu encontrei com o Flávio. Minto, o Flávio ainda estava na cadeira comigo quando eu perguntei uma coisa legal, né? Porque enquanto o doutor Gerson, por ser amigo, não teve coragem de me dizer, tinha medo, eu perguntei né, do doutor Irofumi, o que o senhor acha? Aí ele olhou para mim e ele falou, o colega é compatível com o que o colega falou, com o diagnóstico do colega, é compatível. Uhum. Eu falei, é grave? Eu falei, grave não, tem cura? Aí ele só fez assim para mim. Isso é desesperador, hein? Cara, ali o meu chão sumiu. Eu apertei a mão do Flávio, assim, o Flávio ficou branco como essa mesa. E assim, eu já saí com um diagnóstico de um CA inflamatório agressivo. Chega lá o cara, o bambambam do AC Camargo, vira para mim, diz que é compatível e que realmente... Eu falei, bom, então seja o que Deus quiser. Ali, naquele momento, eu só me entreguei nas mãos de Deus e falei que a espiritualidade amiga me dê todo o suporte, me faça ver em tudo e facilitar tudo para que também, né, os nossos guardiões, nossos guias, sei lá, que pudessem amparar e sustentar para que tudo fosse o melhor possível e o mais rápido possível. E eu acho que a minha fé foi tão grande. Todo dia era eu e Flávio. Quando eu digo que é um parceirão, era eu e Flávio. Ali, sabe, não tinha um dia que a gente não juntasse as mãozinhas assim e pedisse, se entregasse com todo ardor, com toda a fé. E, cara, chegou o dia da cirurgia, foi de emergência, rápido, aí me deram uma medicação, me deram outra medicação, e aí já me deixaram numa sala sozinha, supostamente eu já deveria estar apagada para quando o médico chegasse. E simplesmente quando ele chegou, eu ainda acordada, olhei para ele, eu falei, eu estava só lhe esperando. Me dê aqui a sua mão. Eu quero lhe dizer que quem vai guiar as suas mãos hoje é Deus. Aí ele falou, nossa, que honra, eu pensei até que você já estava dormindo. Eu falei, não, eu só estava esperando o senhor. Mas foi uma coisa assim tão forte que eu tinha certeza que eu estava bem amparada. E isso, sim, para mim foi assim, essa foi a maior das provações, né? Não foi um câncer, aliás, ninguém sabe, porque eu fiquei como um caso, um estudo no AC Camargo, ficou inconcluso, eles não conseguiram detectar, e aí a única coisa que ele me disse foi, quando acabou, ele disse, chamou o Flávio e disse, eu estava certa em fazer a cirurgia de emergência porque estava se espalhando. E eu tirei tudo, pode ficar tranquilo, ela está bem, ela está ótima. Cara, eu passei um mês em São Paulo. Dia 30 de novembro foi o nosso aniversário de casamento. Quando minha sogra ligou, eu tinha até esquecido, né? E a gente estava sozinhos, os dois, num quarto de hotel. E todo mundo fala que o povo de São Paulo é frio, etc. e tal. Cara, eu nunca encontrei tanta gente. Cara, legal, só faltaram me carregar, sabe? Imagina você encontrar nos corredores gente que te dá essa energia, que te passa. Você não estava pedindo nada. E as pessoas... Então, você é aquela coisa, generosidade gera generosidade. É a lei da reciprocidade. Então, quando você está aberta para a esperança, para aquela energia boa, com muito otimismo para a vida, se esse amanhã vai ser o meu fim, que seja o melhor de todos, que seja o mais bonito, hoje, menos doloroso para a minha família, para os meus filhos. Eu tinha irmão meu que não conseguia falar comigo.
Eu falei, gente, vocês não me ligaram nunca. Nenhum deles tinha coragem de ouvir a minha voz. Poxa. A dor deles... E eu passei a entender que todo mundo reage também de forma diferente. Ele não te procura, não é porque ele não te ame. Mas é porque dói demais, ele não está sabendo lidar com aquela dor, não está acreditando que você está passando por aquilo. E eu falei, eu dizia sempre para o Flávio, eu falei, caramba, tudo está acontecendo comigo. Mas por que acontecia comigo? Porque eu era mais forte. Eu era mais preparada espiritualmente na família. Eu falei, antes em mim do que neles. Sim. Né? Então, assim, a vida é isso. A vida não está para você ser vítima de nada. A gente não é vítima de nada. Você passa por aquilo que Deus não dá o frio conforme... aliás, Ele dá o frio conforme o cobertor. E você tem que fazer de um limão uma limonada, cara. É isso. Chega exatamente onde a gente conversou um dia e eu passei por algo parecido. Minha esposa voltou o câncer dela, 15 anos. É uma coisa super rara de acontecer. E ela operou de novo, teve algumas complicações no pós-operatório. E eu lembro que me marcou muito, foi um amigo meu que falou assim, Jefferson, a gente fez uma prova de ciclismo e todo mundo tirou uma foto em preto e branco. E aí a gente brincou, um amigo com outro falou o seguinte, olha, a gente vai botar a foto da pessoa e alguma outra pessoa escreve sobre ele. E ele escreveu para mim, o Anfremon, ele escreveu, cara, eu nunca vi uma pessoa que tivesse tanta tranquilidade e serenidade, porque mesmo nos momentos mais difíceis, eu nunca vi ele chorar. E aí eu quando ele escreveu aquilo, eu achei tão bonito, e eu pensava assim, eu não tinha direito de chorar. Não tinha direito, não tinha tempo. Eu tinha minha esposa, eu tinha meus filhos. É um emocionando o outro aqui, né? Entendeu? E ao mesmo tempo, eu estava treinando para uma prova de triatlon, onde eu tinha amigos reclamando da vida, reclamando porque não tinha dinheiro para comprar uma bicicleta, porque não tinha dinheiro para viajar, porque não tinha dinheiro, sabe? Ou porque queria namorar com uma pessoa que a pessoa não gosta. E eu falava assim, cara, olha só. A vida tem tanto para dar, né? Cara, tem tanto a ensinar. pelo amor de Deus. E a gratidão, pelo amor de Deus. Quando as pessoas falam sobre gratidão, é exatamente isso. Abriu o olho? Obrigado, meu Deus. Obrigado. Tô ouvindo? Obrigado, meu Deus. Tenho comida? Obrigado, meu Deus. É isso. Porque, assim, a gente não sabe, a vida é um sopro. Cara, eu tenho um filho morando em Belo Horizonte, minha filha está em São Paulo. E, assim, a maior tranquilidade que eu tenho é saber que aquilo que a gente passou de valores morais para eles permite que eles vivam, façam boas amizades. Sim. E se aproximem de pessoas de bem. Sim. Né? Não de valores materiais, mas de valores espirituais que eu estou falando. E eu me sinto assim muito feliz, né? Eu tive a síndrome do ninho vazio com a saída deles. Primeiro o seu Fabrício, depois Dona Juliana. Mas eu vejo assim com muita felicidade saber que são jovens ainda, alçando voos, têm todo o direito em buscar a felicidade deles, onde eles gostam e no que eles gostam de fazer, né? Então eu digo assim, cara, você pode estar só ou você pode estar no meio de uma multidão inteira. A solidão, não é o fato de você ter um monte de pessoas ao teu redor. Sim. Né? Eu aprendi também no distanciamento com os meus filhos, né? E era uma troca, uma permuta. O WhatsApp está aí, a tecnologia está aí, isso aqui está aí. Eu nunca imaginei que o podcast ia vingar, que a rádio ia bombar de novo, né? E está aí, tô dando a maior palmatória naquilo que eu não achei que ia pegar e pegou, né? Sim. E realmente, a vida é isso, Jefferson, a gente aprende todo dia. E a gente só tem que estar aberto para as coisas novas que acontecem, né? E dando valor a todas as pessoas que aparecem no caminho. Como eu sou grata. Você vê a quantidade de médicos que eu citei? Sim. Cara, são anjos que apareceram no meu caminho, são pessoas... Eu tenho amigos que são anjos na minha vida, família maravilhosa que orou por mim, amigos que oraram por mim. Tudo isso te fortalece, tudo isso mostra que você é importante, né? E faz com que a gente valorize a amizade, valorize o amor. Um dia desse você fez um post onde você falava sobre isso, né? Sim. E é isso. Nós hoje somos responsáveis por aquilo que a gente planta.
Não, e interessante quando a gente... Lembra quando eu falei que não adianta plantar o limão, não adianta que vai querer colher abacate, porque não vai, bicho. Exatamente. Não, e eu levo muito para minha vida uma frase do Pequeno Príncipe que é: você é responsável pelo que cativa. Com certeza. Então, assim, eu vejo eu e você, a gente arrasta muitas pessoas do nosso lado. E você acaba sendo responsável. E o responsável, assim, muitas pessoas eu tenho certeza que procuram você para ouvir uma palavra. Eu gosto. Eu sou aquela titia que dá conselho. Eu adoro. Exatamente. Eu gosto. Eu tenho alunos que, às vezes, na decisão da vida deles, teve um aluno específico, agora no meio da pandemia, já poderia ser formada. E aí ela me liga: professor, eu queria tirar uma dúvida com o senhor. Eu falei: tá, fica à vontade. A minha turma já pode fazer a colação de grau e eu já posso me formar. Eu estou faltando alguns meses que legalmente, inicialmente, eu teria que esperar, mas agora por causa da pandemia, a gente teve, principalmente aqui em Manaus, foi o processo, a gente começou o boom por aqui, né? Ela falou assim: o que o senhor acha? Eu falei assim: não tenha pressa. Todo dia que você está dentro do hospital, você está aprendendo. Só que todo dia que você está dentro do hospital como aluno, você tem outra pessoa para você dividir, para você conversar. A partir do momento que você passa e você transpõe a parede, os muros do hospital, é você e você. E é tão solitário. Então, assim, aproveite a faculdade, termine direitinho, não tenha pressa. Alguns queriam logo porque a família era pobre e queria trabalhar logo, ganhar dinheiro. Cada um tem seu motivo. Mas eu falei para ela assim: você não estava preparada para terminar só daqui a 6 meses? O que mudou na sua vida? Espere. Por que atropelar, né? Para que atropelar? Então o que acontece? Ela vai, termina a faculdade, faz a prova de residência, passa na residência e me manda uma mensagem para dizer que passou na residência, para me agradecer. Aí a minha pergunta para ela foi o seguinte: fez diferença? Aí ela falou assim: enorme, professor. Enorme. Então, assim, eu vejo que você e eu, acho que a empatia foi grande muito por causa da vibração. 2 lâmpadas que tem luzes e que a gente tem o que dar para os outros. Que lindo. Entendeu? Por isso que é uma honra abrir o seu podcast. Mas a minha última pergunta, Juninho, é o seguinte: hoje em dia, o que te faz feliz? Viver. A oportunidade de poder olhar para o meu marido e para as pessoas que são importantes para mim e demonstrar isso, né? Ser grata a Deus, ser útil, né? A sensação de ser útil, de que eu não estou passando a minha vida como batata, né? Como se fosse só para mim, olhando só para o meu umbigo. Me faz feliz acordar todos os dias e saber que Deus me permitiu uma vida abençoada, de provações, mas de provas do amor imenso, gigante dele por mim, onde em todos os momentos eu tive amparo, eu tive acolhimento, eu tive amor. Então, eu acho que cabe a mim demonstrar essa gratidão como? Ajudando também. Não apenas da família, mas... E você ajuda materialmente? Não, gente, é com uma palavra. Quantas pessoas... Olha, eu lembro de pessoas que... ainda quando eu morava na Venezuela, né, eu morei 4 anos na Venezuela, fiquei lá como correspondente da BBC de Londres, morei com Flávia, as crianças, e eu lembro que uma história que eu ouvi, né, num grupo lá que eu frequentava, que dizia que uma moça não tinha cometido suicídio naquele dia exatamente porque alguém no metrô ali em Caracas tem agora imagina a quantidade de suicídio, né, com a dificuldade lá, muitas pessoas se jogavam no metrô, né, e ele estava parado no metrô quando ele percebeu a intenção dela de se jogar. Mas por que ele percebeu? Pela empatia, de você se dar
conta do outro. Hoje o mundo tá que ninguém olha para ninguém. Sim. Né? Mesmo nos grupos entre amigos, você não percebe nem a dor do teu amigo, de quem está do teu lado, de que convive todo dia. Diabo, que amigo é esse, cara? Sabe? Então, assim, eu quero ser útil até o fim dos meus dias, mas não do ser útil é fazendo serviços só. É assim, ser útil em perceber, em sentir Sim. que no olhar o outro precisa de mim. É uma palavra. O mundo hoje, a maior fome do mundo é a fome de amor. Sabe? De você se sentir acolhido, de você se sentir valorizado. E essa moça que ia tentar o suicídio, né? Ela não conseguiu justamente porque ele teve essa sensibilidade de perceber e acolhê-la. E ela, no final disse, ela falou, hoje eu ia me matar. E você chegou no momento exato e me envolveu numa conversa, né, falando da vida, assim, de outros assuntos aleatórios, mas assim, que a envolvesse e a fizesse sentir o quanto ela era importante. Então, para mim, o que me faz feliz hoje é, primeiro, estar viva. A gente passou por uma pandemia. Eu tive a oportunidade de ter meu tio vivendo comigo dentro de casa, com 96 anos, ficou até os 96, teve Covid, cuidei dele, mesmo pós-operada. Né? Eu lembro, você ficou desesperado, pós-operada do câncer de tireoide, você desesperado, corre, faz exame, etc. e tal. O meu deu positivo, mas eu fiquei assintomática. O que eu tive foi coriza, enfim. Então, como não perceber tantas bênçãos, Jefferson? Deus esteve do seu lado até nesse momento. O tempo inteiro. E quando você fala em viver, eu lembro muito bem que uma vez eu vi alguém falando sobre essa história de que existiam pessoas que passaram por essa vida e nunca viveram. Principalmente as pessoas que estão muito ligadas a coisas materiais, que querem ter, querem poder, querem dinheiro. Quando você falou em viver, me veio uma coisa bem simples na cabeça. Eu tive um amigo que veio de São Paulo, é um nutricionista esportivo, o André Pellegrini, um grande amigo hoje em dia, que numa terça-feira eu levei ele para o Rio Negro. A gente, terça-feira de manhã, simplesmente entrou no Rio Negro e começou a nadar. Um outro amigo, Jaime Ohana, fez um vídeo com drone. E ali eu nadando, terça-feira, 7 horas da manhã no Rio Negro, eu falei assim, eu podia morrer aquele dia, porque eu entendi que eu vivi. Se as pessoas me perguntam até hoje se eu vivi, vivi. Se meu dia for hoje, se for amanhã, se você for no meu enterro, você pode dizer assim, esse sabia viver. E foi o que eu aprendi com minha mãe. Sua mãe é uma pessoa maravilhosa. Junha. Gente, esse é o Jefferson Medeiros, que vocês vão acompanhar a partir de agora. É um baita de um profissional, um baita médico, um baita especialista em cirurgia de cabeça e pescoço, em tireoide, mas é também, sabe, aquele coach espiritual, aquele amigo, aquele colo, aquela gargalhada gostosa. É esse cara aqui emotivo. E é isso que fez com que a gente deixasse de ser apenas paciente médico para virar amigos. Muito obrigado. Boa sorte Muito obrigado. no projeto do seu podcast. Jeff Podcast, tudo a ver, acompanha aí, viu? Pessoal, queria agradecer muito a Junha. Eu quis tirar ela mais uma vez da zona de conforto para vir aqui e sair de tudo aquilo que ela já viveu e ela experimentar junto comigo uma coisa que eu queria mostrar para você. Bem-vindo ao meu podcast. Oh.